Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se com sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Até aí a leitura da palavra de Deus. Nós vivemos numa era anti-autoridade. 5 anos atrás viralizou um vídeo na internet, nos meios cristãos, talvez os irmãos tenham visto, talvez não, mas era um homem branco de 30 e poucos anos e 1,65 de altura, que foi numa universidade, na Universidade de Washington, foi fazer algumas perguntas sobre ideologia de gênero para os alunos dali. E aí a primeira pergunta deles foi: o que você diria para mim se eu te falasse que eu sou uma mulher, né? E quase todo mundo respondeu imediatamente, ele prontamente: não tem problema nenhum, é prazer em te conhecer, normal. E a segunda pergunta dele foi assim: o que você diria para mim se eu te falasse que eu sou chinês? E aí todo mundo, alguns já ficaram ali, teve uma pessoa que riu, alguns já ficaram hesitando um pouquinho, mas depois de hesitar um pouquinho, todos eles falaram: não, se essa é assim que você se sente, se essa é a sua verdade, então bom para você, se você quiser se ver como uma mulher chinesa, não tem problema nenhum. Aí a terceira pergunta foi: o que você diria para mim se eu te falasse que eu tenho 7 anos? Aí alguns já travaram bastante, 7 anos. Algumas pessoas riram, afinal um marmanjo ali de 30 anos na frente deles. A maioria disse que não acreditaria, mas que se você sentisse assim, então era verdade para você, então siga em frente, né? Seja uma menina chinesa de 7 anos de idade. E aí a quarta pergunta foi: então eu poderia me matricular numa classe da primeira série, por exemplo? Aí a maioria das pessoas começou a ficar confusa. Na classe da primeira série, provavelmente não, alguns responderam. Mas outros disseram que, se era assim que ele se sentia mentalmente, então existiam comunidades que o aceitariam por quem ele era. E aí a quinta pergunta foi: o que você diria para mim se eu te falasse que eu tenho 1,95 de altura? E ele tinha 1,60 de altura, né? Aí as pessoas realmente travaram dessa hora aqui, e uma delas cedeu totalmente, falando: não, nesse caso eu teria que discordar, você não tem 1,95 de altura. Ele perguntou: por quê? Aí ela falou: porque você não tem, você não mede, eu estou vendo. Mas os outros, meio que reduzidos ao absurdo, continuaram com o absurdo e falaram: não, se você se sente com 1,95, você pode ser assim. E em um ponto, uma das pessoas disse o seguinte, exatamente, entre aspas: eu sinto que não é o meu papel como ser humano dizer que alguém está errado. Por que é tão difícil dizer para um homem branco de 30 e poucos anos e 1,65 de altura que ele não é uma menina chinesa de 1,95 de altura e de 7 anos de idade? Por que é tão difícil fazer isso? A resposta é a seguinte: as pessoas não suportam mais a ideia de autoridade. Ninguém pode estar acima delas, nada pode as julgar, ninguém pode dizer que elas estão erradas. Ninguém pode exercer autoridade sobre ninguém, muito menos Deus, muito menos essa figura divina que fica ali autoritariamente falando o que é certo e errado para os seres humanos. Mas o Senhor Jesus reivindicou para si toda a autoridade do mundo. Ele falava como quem tinha absoluta autoridade, e as pessoas se maravilharam com isso. Mas os demônios, eles não suportavam isso.
não suportavam a autoridade de Jesus. Os demônios também têm problemas em aceitar a ideia de autoridade. Eles sempre tiveram. Os anjos foram criados bons, boas criaturas, criadas por Deus. Nós não sabemos quando que eles foram criados, a gente sabe que foi antes da humanidade. Judas 6 nos diz que muitos anjos bons abandonaram o seu estado original e caíram. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, diz que a soberba foi o pecado que Satanás caiu. Foi o pecado da condenação de Satanás. Então deve ter a ver com isso, mas a gente não sabe exatamente como é que foi essa queda, ou quando caíram, por que caíram. Uma coisa que os irmãos devem perceber ao estudar a palavra é que ela não dá muita informação sobre anjos e demônios. A gente queria bem mais, mas ela dá só um pouquinho. E a maioria das pessoas tira a sua teologia sobre demônios, sobre anjos, dos filmes, dos filmes de terror, dos livros, das histórias que são contadas, experiências que as pessoas passam com o sobrenatural. Mas isso não é bom. Nós precisamos nos ater àquilo que foi revelado. Nós precisamos nos ater à palavra. E o que a gente sabe é que os anjos foram criados bons e os anjos caíram. E essa queda ocorreu antes da queda da humanidade. Então, antes da queda de Gênesis 3, outra queda já tinha ocorrido, a queda dos anjos. Aliás, foi o diabo quem entrou no paraíso lá para tentar Adão e Eva. E qual foi a estratégia de Satanás? Abra comigo lá em Gênesis capítulo 3. Qual que foi a estratégia de Satanás? Gênesis capítulo 3, Satanás começa a desacreditar a autoridade de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 6. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A serpente que era Satanás, isso está indicado lá em Apocalipse 12, versículo 9. Chama Satanás de a grande serpente, a antiga serpente. E Satanás sempre relativizou a autoridade de Deus. O diabo enganou os humanos dizendo: o que falou que Deus vai acontecer, não vai acontecer de verdade. Como assim? Deus falou isso? Deus é arrogante, na verdade Ele não quer que vocês sejam como Ele é. O importante é que você julgue entre o bem e o mal. O importante são os valores que você criar. Deus não quer o seu melhor com essa história de estabelecer o que é o certo, o que é o errado. É isso que a serpente dizia. Assim a humanidade se aliou ao diabo. A humanidade rejeitou a santa aliança que tinha com o Senhor e ela se colocou sob o domínio de Satanás. Nós queríamos ser as autoridades máximas sobre nós mesmos. Nós queríamos julgar entre o bem e o mal, mas acabamos escravos do diabo. Nesse momento, a humanidade se aliou ao diabo e se aliou ao seu reino de trevas, se aliou aos demônios contra Deus. Mas Deus interferiu. Deus interferiu para salvar a humanidade dessa escravidão. Deus disse: não será assim. O homem tinha se tornado ali amigo da serpente, aliado da serpente. Mas Deus falou no versículo 15, em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, Deus disse assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vocês não vão ser aliados. Pelo contrário, vocês vão ser inimigos. Vai ter uma guerra entre vocês. Os demônios e os seus filhos contra a humanidade. Os filhos de Eva, a descendência de Eva. O reino das trevas perderia essa guerra no final. Ele poderia até nos ferir, ferindo o nosso calcanhar. Mas o nosso descendente pisaria na sua cabeça. Ou melhor, o descendente de Eva. O filho de Eva seria vitorioso. Ele libertaria a humanidade
do reino das trevas. E assim a humanidade prosseguiu com a esperança de voltar para o reino da luz. E assim passaram a coexistir na terra dois reinos, o reino das trevas e o reino de Deus. A guerra espiritual existe sim, mas ela não existe entre Deus e os demônios. Ela existe entre a humanidade e os demônios. A questão é que o Senhor nos ama e aí o Senhor tomou partido no nosso lado. Mesmo que o diabo odeie a Deus, mesmo que o diabo tenha convencido um dia a todos nós que a autoridade do Pai não é boa para a gente, o Pai nos ama. Ele está do nosso lado, tanto que o seu Filho se tornou de nós. E assim Deus tomou parte nessa guerra. O Filho de Deus se tornou o descendente que venceria a serpente, Jesus Cristo. E aí o Antigo Testamento segue, né? Para onde foram os demônios durante o Antigo Testamento? Né? Onde é que eles estão? Porque você não vê possessões demoníacas no Antigo Testamento, mas eles estavam lá. A gente não vê em nenhuma parte do Antigo Testamento essas possessões demoníacas como as que aconteciam no ministério de Cristo, porque a estratégia dos demônios nunca foi se expor por aí. Os demônios são gostam de trabalhar nas encobertas, né? Nas trevas. As pessoas não costumam servir a demônios tendo consciência disso. Certo? Geralmente não é assim que acontece. Se um demônio viesse até você como demônio e te propôsse as suas ideias, ninguém ia aceitar. Né? É aquela coisa... os demônios têm estratégia. Eles não fazem assim. Ninguém quer seguir demônios. Eles estavam, no Antigo Testamento, por trás dos ídolos dos povos, por trás das nações, contra Deus. As nações se levantavam contra Deus em nome dos seus ídolos falsos, mas, na verdade, os ídolos falsos das nações eram demônios que essas nações seguiam, criações demoníacas. Eles estão às encobertas, eles estão disfarçados no mundo. Eles se escondiam atrás desses ídolos das religiões pagãs, e Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Abra comigo para você ver por si mesmo o que Paulo diz. Em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 19, Paulo diz assim, lá no versículo 19, versículo 20: Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Nós tínhamos nos associado a Satanás, mas Deus colocou inimizade entre nós. Os demônios trabalhavam por trás dos deuses pagãos da antiguidade, e aqueles que seguiam as criações demoníacas se associavam aos demônios, sacrificando a esses ídolos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eles acreditavam em espíritos bons, espíritos maus, e na época de Jesus, as pessoas já viviam rodeadas ali por um monte de religiões pagãs que concorriam entre si, mas elas não competiam totalmente porque cada uma aceitava uma outra, né? O mundo de Jesus era estranhamente relativista, extremamente parecido com o nosso. Eles acreditavam todos em deuses e espíritos, tanto bons quanto maus. Mal sabiam eles que os espíritos bons, os deuses bons que eles acreditavam, eram também criações demoníacas. Na verdade, como disse Paulo, eram demônios que eles sacrificavam. As pessoas viviam na época de Jesus cheias de medo, cheias de superstição, num mundo que era dominado por uma guerra espiritual, cheia de seres atacando entre si. Eles olhavam para os planetas, para as estrelas e achavam que eram seres celestiais, que tinham demônios nos planetas. Eles viviam com medo. Essas pessoas viviam com medo dos demônios, com medo dos espíritos imundos. Por mais que os demônios apareçam no texto de hoje, esse não é o nosso tema. Não estou aqui para falar sobre demônios. O protagonista do texto não é o espírito imundo. O protagonista desse texto aqui é Jesus. O tema de Marcos é a autoridade do Senhor Jesus. Ele quer que, como os contemporâneos de Jesus, nós também fiquemos maravilhados pela autoridade de Cristo, maravilhados pela autoridade de Jesus. E nós devemos ficar maravilhados pela autoridade de Jesus, primeiro, pelo ensino de Jesus, pela autoridade do ensino de Jesus.
Nós devemos ficar maravilhados pela autoridade do ensino de Jesus. Olha para Marcos, volte em Marcos, no capítulo 1. Marcos 1, versículos 21 e 22. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os frequentadores daquela sinagoga, eles nunca tinham visto um professor assim. Era novo. Os escribas eram eruditos, teólogos, rabinos, rabínicos. Eles achavam que eles eram os sucessores de Moisés. Eles achavam que eles sentavam na cadeira de Moisés, o que o próprio Jesus chegou a confirmar quando ele disse que eles se assentavam na cadeira de Moisés, lá em Mateus 23, versículo 2. Isso quer dizer que eles continuavam a importante tarefa de ensinar a lei. Assim, eles continuavam o trabalho de Moisés, eles ensinavam, interpretavam a lei. A questão é que eles tinham tanta preocupação em recorrer a tradições, em recorrer a outros professores, uma longa linha de escribas, de rabinos, que eles não falavam nada sem citar ninguém. Então, quando eles falavam uma coisa, eles falavam, rabino tal pensa assim, aí você tem o mestre tal que pensa assim, e eles ficavam comparando os pensamentos. A sua autoridade, então, dependia de uma longa linha de tradição, de uma sucessão de estudiosos. Ninguém falava nada por sua própria autoridade. Mas agora se levantava entre eles um novo professor. O líder da sinagoga podia permitir que qualquer homem considerado apto ali para a tarefa de ensinar, ensinasse na sinagoga. Qualquer homem. Depois da leitura da Escritura, o participante da sinagoga que se colocava de pé, ele comunicava assim, se colocando de pé, a sua intenção de ensinar, de falar à congregação ali da sinagoga. E o presidente da sinagoga, então, permitia. E aí esse homem começava a ensinar. Muitos homens eram convidados, mestres que vinham de fora eram convidados para falar nas sinagogas. Então, Jesus também foi convidado para ensinar nesse contexto. Mas ele ensinava as coisas de uma forma diferente. Ele ensinava as coisas a partir da sua própria autoridade. Ele não precisava citar ninguém, ele não precisava se apoiar na tradição dos homens, dos rabinos. Não, ele podia falar a partir de si mesmo. A sua autoridade vinha do Pai. Ele falava como filho de Deus. Jesus tinha toda a autoridade do universo. Ele falava o que ele quisesse e ele falava a partir de si mesmo. Por que Jesus quer assim? Porque eu estou falando. Jesus ensinava com autoridade. E ele não tinha um motivo aparente ali para ter essa confiança toda. Ele não tinha formação teológica, ele não vinha de uma família importante, ele não vestia aquelas roupas de profetas, ele não era excêntrico como João Batista. E por isso mesmo a confiança que ele tinha na sua própria autoridade deve ter sido um tanto perturbadora. Uma pessoa tão confiante, você não sabe por quê. Mais perturbadoras ainda deviam ser as palavras que saíam da boca de Jesus. Se a palavra de Deus, escrita nas suas mãos, já é viva, já é eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, imagina a palavra de Deus encarnada. Imagina Jesus ensinando. O conteúdo do ensino devia penetrar na alma das pessoas de tal forma que elas ficavam maravilhadas. Esse é o termo que o texto usa. E a palavra grega aqui para maravilhavam-se é muito forte. É a mesma palavra e o primeiro sentido dela significa golpear. E daí eles ficavam como que golpeados, chocados, espantados, assombrados pela excelência da verdade que eles estavam ouvindo ali, pela autoridade de Jesus. Eles ficavam maravilhados pela autoridade do ensino de Jesus. Irmãos, as pessoas querem essa autoridade para elas. Elas querem ter a autoridade da palavra de Cristo para elas. Cada um quer ser a sua própria autoridade máxima. A regra é, então, eu não dou pitaco na sua vida, você não dá pitaco na minha. Cada um é o seu centro. Vamos controlar nossas próprias vidas, vamos interpretar a nossa própria realidade, vamos decidir o nosso propósito, vamos recusar a autoridade de Deus, vamos recusar a autoridade do ensino de Cristo. Mas esse é só o mesmo engano da serpente, maquiado por uma nova geração. O resultado, então, é que casamentos não funcionam mais, amizades são superficiais, as pessoas se sentem cada vez mais sozinhas, cada vez mais ansiosas. E na ilusão
de cada um querer ser o seu próprio centro, as pessoas estão se perdendo aí no reino das trevas, em vidas tristes, vidas sobrecarregadas e vidas egoístas. Cada um quer ser o seu próprio centro, a sua própria autoridade. Mas todos nós precisamos desesperadamente voltar a se maravilhar com o ensino de Jesus, com a autoridade de Jesus. Você precisa confiar no que Cristo diz sobre a sua vida. Muitas vezes nós não entendemos o porquê de certas leis. Algumas leis da Escritura a gente lê e fala, meu Deus, por quê? Por que Deus proibiu isso? Por que Deus falou para fazer aquilo? Tem sido apontado que o nosso desenvolvimento no entendimento da palavra é similar ao de Israel. O povo de Israel primeiro recebeu a lei. Ele era como uma criancinha e ganhou leis. Não mate, não roube, não adultere. Eles não tinham muitas explicações, muitas justificativas, eles não podiam entender exatamente por quê. Como você fala para uma criança, não coloca o dedo na tomada. Pronto. Não precisa explicar. E depois Israel cresceu, então Israel ganhou, além da Torá, além da lei, ele ganhou a literatura de sabedoria. E na literatura de sabedoria, Deus começou a explicar melhor para eles os porquês da lei. Não é só não adultere, meu filho, não adultere, porque você vai destruir sua vida se você adulterar, sua família vai ser destruída, você vai atrair a ira do marido, do amante, do marido da mulher que você está sendo amante. Motivos são dados, ele vai explicando por que não é bom adulterar. E aí depois Israel cresce mais ainda, já como um adulto maduro, ele ganha os profetas. E aí Deus já tinha dado suas leis, Deus já tinha dado as explicações, e agora já era tempo de se responsabilizar, de serem exortados e de aprender coisas mais profundas. É interessante que a gente começa mais ou menos assim na fé. A gente primeiro não entende as leis de Deus. Primeiro a gente só aprende, é pecado usar droga, é pecado mentir, é pecado praticar homossexualidade. E a gente não entende muito bem os porquês. Essa é a etapa que você vai precisar confiar mais na autoridade do ensino de Jesus. Nós fazemos porque Ele falou. Se Ele falou, isso já é o suficiente, porque Ele é nosso Deus. Jesus é o nosso professor de autoridade absoluta. Quando Deus falou para Adão e Eva, não comam do fruto, eles estavam mais ou menos nessa etapa, né? Não tem uma explicação clara ali, por que não pode comer o fruto? Mas Deus falou, não come desse fruto. Isso devia ser o suficiente, eles deviam confiar em Deus. Mas em seguida é necessário que você passe a se aprofundar na palavra, que você passe a entender os porquês, que você estude e entenda os princípios que baseiam as normas, as leis. Depois você ainda vai para águas mais profundas, como um adulto na fé, ele deve fazer mesmo. Em qualquer etapa você precisa confiar no que Cristo diz sobre a sua vida. Isso é difícil porque o ensino bíblico é muitas vezes contraintuitivo, né? O ensino bíblico às vezes vai contra o que a gente pensa que é melhor para nós. É difícil aceitar que o melhor caminho para ser feliz é não se colocar no centro. Todo mundo acha que, se eu quero ser feliz, vou me colocar como prioridade. Não é isso que a palavra diz. Que dar é melhor do que receber, ou que servir é melhor do que ser servido, que perdoar é melhor que se vingar, que você não é sábio, se considere como tolo. A Escritura diz todas essas coisas e é contraintuitivo aceitar isso, que você não se conhece tão bem quanto você imaginava. Mas é a palavra que nos revela, e ela nos revela até para nós. Então confie no ensino de Cristo e confie que Ele é poderoso para edificar a sua vida. Confie que Jesus ensina com a autoridade absoluta dada pelo Pai. Essa palavra de Cristo tem que nos maravilhar. Nós precisamos ficar maravilhados pela autoridade do ensino de Jesus. Mas nós também temos que ficar maravilhados pela autoridade do poder de Jesus. E o texto continua em Marcos 1, aí no versículo 27. Versículo 27. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então todos ficaram maravilhados por causa do jeito que Cristo exercia o seu poder. Olha lá para o versículo 23 agora. O que aconteceu nessa sinagoga? Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Então, enquanto Jesus ensinava ali, um dos ouvintes
estava ouvindo aquela mensagem tinha demônio. E até então esse demônio estava ali às escondidas. Como eu disse, não é muito estratégico para os demônios ficarem aparecendo por aí. Mas diante da proximidade de Deus que estava ali, o demônio não consegue suportar mais ficar escondido. Ele não conseguia mais se esconder. Cristo é luz e Cristo expõe as trevas. E naquela sinagoga as trevas estavam ali convivendo com a falsa religião desse homem. E aí o demônio aparece gritando. Ele grita porque ele está na defensiva. Ele grita porque ele está desesperado. Ele grita porque ele está diante do justo juiz de toda a terra. O demônio sabe o que o rei vai fazer com ele. O rei chegou na terra. O demônio grita de medo, de desespero, na defensiva. E aí ele grita assim, no versículo 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, que é o sinônimo de nos destruir, vieste para nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E aí nessa desesperada tentativa de defesa, o demônio chama Jesus pelo seu nome. Primeiro, o nome comum de Jesus, conhecido por todo mundo, Jesus Nazareno. Segundo, o nome messiânico de Jesus, o Santo de Deus. Esse nome profetizado há muito tempo, lá no Salmo 16, ele revelava que Jesus era o grande Senhor de toda a terra. Jesus não passaria por corrupção, o seu corpo não sofreria putrefação. A morte não podia vencer Jesus, e os demônios também não podiam vencer Jesus. Ele fala no plural, você veio para nos destruir, para perder-nos. Então pode ser que muitos demônios estivessem naquele homem, mas é melhor entender isso aqui, que o espírito imundo sabia que Cristo estava atacando a todo o reino das trevas. Todos os anjos caídos, o diabo e seus demônios, todos eles estavam com seus dias contados, todos seriam destruídos, todos estavam sob ataque. E a pergunta é retórica, ela está mais para uma afirmação do que para uma pergunta. O demônio sabe que a resposta é sim, ele veio para nos destruir. Mas talvez ele nutrisse ali em si alguma esperança de continuar naquele homem, atormentando aquela vida ali por mais algum tempo. E no seu desespero, não por sua própria intenção, o demônio louva Jesus como Santo de Deus. Alguns acham que a intenção do espírito impuro aqui era sugerir que Jesus tinha algum tipo de aliança com as trevas. Como acontece depois, as pessoas supõem que Jesus está expulsando demônios pelo poder do demônio maioral, pelo Beelzebu. Mas a gente não sabe exatamente por que os demônios gritavam ali falando o nome de Cristo. O que fica claro é que eles estavam desesperados. É como um grito subjugado de reconhecimento daquele que é maior que ele, do Rei de toda a terra, o Santo de Deus. E aí no versículo 25, Jesus o repreende. Versículo 25 diz assim, mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Jesus não quer saber de aliança com as trevas. Ele não quer publicidade de demônios, ele não precisa da ajuda de Satanás. Apenas essas palavras aqui, cala-te e sai, elas são suficientes. Não existe um exorcismo na Bíblia. Não tem nada assim de complexo no que Jesus faz. Os exorcistas da época empregavam ali encantamentos mágicos, complexos para expulsar os demônios. Eles tentavam causar indignação ao demônio, eles tentavam assustar o demônio. Eles usavam raízes de odores fedorentos, o suficiente para que o demônio cheirasse e fosse embora assustado. Eles recorriam a fórmulas mágicas, eles invocavam o nome de um espírito superior. Alguns judeus até começaram a entrar em diálogo com os espíritos impuros, com os demônios, começando a conversar com os demônios. Jesus não faz isso. Jesus simplesmente diz, cala-te e sai. Não tem combate, não tem disputa entre Jesus e o demônio. Não tem uma guerra acontecendo ali. O rei deu o veredito dele. E aí o demônio estava repreendido, condenado. Ele precisava sair, ele estava subjugado. E aí no versículo 26, então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. E o demônio sai relutante. Ele queria continuar dominando aquele homem, mas os dias do domínio das trevas estavam chegando ao fim. A luz tinha chegado no mundo, as trevas estavam se dissipando, e tudo que ele pôde fazer ali foi chacoalhar o homem e gritar. Lucas ainda adiciona que o demônio jogou o homem no chão, mas que o demônio não pôde fazer nada para machucar aquele homem. Versículo 27. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto?
uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Então deve ter sido uma experiência impactante. A mesma serenidade de Jesus no ensino acompanhou ele na expulsão do demônio. A mesma autoridade que baseava o ensino de Jesus, baseava também o poder de Jesus. A autoridade do poder de Cristo confirmou a autoridade do seu ensino. O milagre corroborou a doutrina. Jesus é muito maior que os demônios. Nós não precisamos temê-los. Mas não se engane, eles estão por aí. O mesmo espírito anti-autoridade, que não suportou a presença de Jesus, ele governa os que são desse mundo. Hoje. Antigamente nós éramos perseguidos porque nós falávamos para ditadores que eles não eram Deus. E aí os ditadores nos perseguiam. Mas está chegando o dia em que nós vamos ser perseguidos por falar para os nossos amigos que eles não são Deus. Para falar para as pessoas aí da rua que eles não são Deus. Que eles estão errados sim. Que não existe transgênero. Que ideologia de gênero é uma construção social pecaminosa. Essa semana, uma pregação do John MacArthur, é um pregador conservador famoso nos Estados Unidos. Vários pastores fizeram pregações sobre sexualidade nesse último domingo. E essa semana, a pregação do John MacArthur foi censurada pelo YouTube porque, abre aspas, nossa equipe revisou seu conteúdo e, infelizmente, achamos que viola a nossa política de discurso de ódio. A pregação do John MacArthur a respeito de sexualidade cristã foi censurada do YouTube como discurso de ódio. O pastor só pregou a doutrina bíblica sobre sexualidade. E pela política do YouTube, a pregação de hoje também poderia ser cassada. Eles não suportam a autoridade. Eles não suportam que Jesus diga para eles, vocês estão errados. Nós também andávamos segundo os espíritos imundos. Efésios 2, abra comigo em Efésios 2. Porque são textos fortes e eu quero que os irmãos leiam por si mesmos. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 3. Efésios 2, versículo 1 até o 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Não existe neutralidade. Aqueles que não pertencem a Cristo andam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, é isso que Paulo diz. Mas Jesus venceu o mal. E ele convida os filhos da desobediência a se converterem, a virem para a luz. Em Colossenses 1,13, esse eu vou ler, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele venceu o mal. Ele destruiu o império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas. Irmãos, nós não podemos temer os demônios. A grande batalha escatológica já foi travada. Jesus já venceu Satanás. Ele já venceu as trevas. Embora Deus permita que o reino das trevas ainda exista e nos ataque, nós temos em nós o nome do grande Rei de todo o universo. Romanos 8 diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os espíritos imundos podem nos atacar, mas eles não podem ganhar da gente, eles não podem ser vitoriosos. Nenhum demônio pode te possuir. Você é propriedade de Cristo.
Você é um com Jesus. Os demônios gritam diante de Jesus. Diante do nome de Jesus, todos eles fogem. Se você sentir alguma influência demoníaca, algum ataque demoníaco, diga, em nome de Jesus, eu ordeno que saia. É simples. Essa é a autoridade de Cristo. Se você encontrar alguém endemoniado, não precisa, como contam a história de que levaram um endemoniado para uma igreja presbiteriana e os irmãos da igreja chamaram o pastor, né, não sabiam o que fazer. E o pastor, os presbíteros chegaram e falaram, escuta, não dá para levar lá, tem uma Universal ali na esquina, leva ali na Universal, Assembleia de Deus, que eles têm mais experiência com isso. Não dá para a gente fazer isso. Diante de alguém endemoniado, é só dizer, em nome de Jesus, eu ordeno que saia. Esse é o nome de Cristo, Ele é poderoso para isso. Essa é a autoridade de Cristo. É só disso que você precisa. Então nós devemos ser maravilhados pela autoridade de Jesus, pela autoridade do ensino de Jesus e pela autoridade do poder de Jesus. Não basta que você seja só maravilhado pelo ensino de Jesus, não basta que você seja só maravilhado pelo poder de Jesus. As multidões foram maravilhadas. Nós temos que ser maravilhados. Mas as multidões crucificaram Jesus alguns anos depois, alguns dias depois. Os demônios tremem diante de Deus, reconhecem a grandiosidade de Deus, mas os demônios odeiam a Deus. Meu irmão, você precisa crer que no que Jesus diz sobre a sua vida é verdade. É Ele quem tem autoridade para te explicar quem você é. É Ele quem tem autoridade para te explicar o mundo. Mas você precisa crer que Ele é bom. Você precisa crer que essa verdade de Jesus Cristo, da autoridade de Jesus, é boa e é agradável. Que o seu ensino é bom, que o seu poder é bom, que a autoridade dele para a sua vida é maravilhosa, é realmente maravilhosa. E ela pode nos maravilhar porque ela é boa, porque ela nos edifica, porque ela nos transforma. Então abra mão da sua própria autoridade e passe a confiar na autoridade de Jesus. Se maravilhe, sim, com a autoridade de Cristo, o ensino de Jesus, do poder de Jesus, mas confie nela, confie nessa autoridade, se entregue a essa autoridade. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é vitorioso, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor tem toda a autoridade, o Senhor é soberano, porque o Senhor não nos deixou caminhando sozinhos nesse mundo, mas o Senhor veio até nós e o Senhor nos explicou o que é esse mundo, explicou a nossa realidade, explicou o nosso propósito, explicou quais devem ser os nossos valores. O Senhor fez isso, Pai, e te peço que nós sejamos maravilhados pelo Teu ensino, maravilhados pelo Teu poder. Senhor, nos ajuda a confiar, Pai, em Ti. Nos ajuda a confiar no Teu nome, na autoridade do Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a afirmarmos publicamente, sempre, que nós cremos em Ti, porque o Senhor é nosso único Deus, o Senhor é nosso único centro. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê forças para que testemunhemos o Teu nome com fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.